Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. E assim aprendemos com o Papa Francisco. O amor de Deus é gratuito. Em troca, pede apenas para o acolhermos, nada mais. Possamos neste tempo da Quaresma vivenciar a experiência do amor, do jejum, da oração e da caridade entre irmãos. E a liturgia nos convida para este primeiro domingo da Quaresma. E a campanha da fraternidade também. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto. Nele está a fidelidade ao Pai e ao homem, humanidade. Cristo apoia-se na palavra e por isso vai dizer, está escrito. Nele está o nosso destino e a razão de nossa existência. Assim como Jesus venceu toda a provação, também nós podemos vencê-la se estivermos nele e com ele. Amados devotos, a Quaresma é, pois, o tempo favorável em que podemos provar nossa fidelidade ao Senhor com nossa resposta às propostas de Cristo. Caminhamos, pois, com Cristo para a sua Páscoa. Temos também a oportunidade de vermos o quadro do Padre Vitor Coelho de Almeida, missionário redentorista. Nós rezamos por sua beatificação, rezamos por todos os missionários espalhados por todo o mundo, para que possam anunciar o Evangelho, a paz, a justiça e o amor. Na alegria por estarmos reunidos, cantemos acolhendo a procissão de entrada. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Nos encontramos nesta noite agradável e feliz para rezarmos a nossa vida e de todos os devotos, de todas as nossas famílias. Preside esta Eucaristia o missionário redentorista Padre João Batista. Temos a presença de outros missionários redentoristas, o irmão Mauro Maciel, o irmão Joelso, que trabalham no Memorial Redentorista, realizam o trabalho pastoral no Memorial Redentorista. Acolhemos toda a equipe litúrgica, os músicos, todas as romarias presentes aqui no santuário, com uma bonita salva de palmas. Bem-vindos! Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor nosso Deus vos confirme na fé, vos encha de esperança e vos inflame na caridade, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Nós acabamos de cantar. Deus nos quer salvar. Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar. E porque Ele quer salvar, Ele sempre está pronto a nos perdoar quando encontra um coração contrito e arrependido. Por isso agora o convite é que peçamos perdão a esse Deus bondoso e compassivo, para que Ele transforme as nossas vidas nesse tempo especial. Cantemos. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutualmente, antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Clamando, piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que na cruz deste o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra, atentos ouçamos o Senhor. E a liturgia nos convida e nos motiva. Ter gosto em ouvir a palavra do Senhor é ter certeza de seu amor e confiança inabalável de que nele temos a vida em plenitude. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos,
que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, ou contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade,
antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que deveria vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário da Mãe Aparecida, você que está na sua casa, no seu trabalho, rezando conosco através dos meios de comunicação. Nós estamos iniciando o tempo de preparação para a grande festa cristã, a Páscoa. E esse tempo chama-se Quaresma, porque nele nós lembramos a caminhada do povo que deixou a vida de escravidão para a terra prometida. E nesse primeiro fim de semana da Quaresma, a palavra de Deus nos chama a atenção sobre uma realidade presente na nossa vida: as tentações. E nos faz um convite: vencer as tentações. A segunda leitura desse final de semana traça um paralelo, uma comparação entre Adão e Eva e Jesus. Pela desobediência do primeiro casal humano, o primeiro ser humano, masculino e feminino, entrou o pecado e com ele a morte no mundo. Pela obediência de Jesus, que entregou a sua vida na cruz, entrou a salvação no mundo. E a primeira leitura apresenta então a realidade do primeiro casal. O que aconteceu? Como se Deus fosse um ser humano, um olheiro, aquele que com o barro faz um vaso ou qualquer outro objeto. A Sagrada Escritura diz que Deus fez o ser humano do barro e soprou sobre ele. Ele tornou-se um ser vivente. A primeira condição para ser humano é ser vivente. O ser humano não pode estar morto, ele tem que estar vivo. Ser vivente. Mas o ser humano precisa também de se alimentar. Por isso Deus construiu um jardim, o lugar da paz, da harmonia, e ali colocou o ser humano. E o colocou em relacionamento, homem e mulher. Esse é a segunda condição para ser humano. Precisa estar se relacionando com as outras pessoas. Porque com a natureza, com os animais, o ser humano, diz a Bíblia, ele não encontrou ninguém semelhante a ele. Por isso ele precisa de outro ser. Segunda condição. E a terceira condição, a liberdade. Por isso Deus diz a Adão e a Eva: olha, vocês não comam do fruto desta árvore que está no meio do jardim. Vocês são livres para andar por todo o jardim, de comer todas as frutas, mas essa não. A liberdade precisa ter limites. Quem quiser educar os filhos precisa estabelecer limites. É ou não é, mamãe e papai? Filho que não é educado com limites, ele vai ser um filho problema, uma filha problema.
Por isso Deus estabelece limites. Mas aí vem uma outra figura, a serpente, mais astuta entre todos os animais, e seduz o ser humano. E a mulher então se deixa seduzir. Por quê? Porque aquela fruta era saborosa, o sentido, o comer, era bonita e despertava nela a inteligência. 3 condições, né? E ela seduziu o seu companheiro. Olha o relacionamento tóxico, né? Eu me deixo seduzir e seduzo a outra pessoa. O pecado, ele nunca é uma ação só individual. Ele é também coletivo. A desobediência do Adão e Eva fizeram com que o pecado entrasse no mundo. No Evangelho nós vemos Jesus que está no deserto. É o contrário do jardim. O deserto é um lugar de pouca beleza, é um lugar de muito sofrimento. Durante 40 dias, lembrando a história do seu povo, Jesus fica no deserto, em jejum, preparando-se para a missão que o Pai lhe reservou. Findo o jejum, Jesus sente fome, porque ele é humano. O ser humano precisa comer. Por isso é que a campanha da fraternidade nesse ano diz: dá-lhes vós mesmos de comer, porque tem muita gente passando fome no mundo. Jesus então sente fome. E o tentador apresenta para ele 3 situações. Tu és o Filho de Deus? Transforme a pedra em pão. Tu és o Filho de Deus? Atira daqui para baixo. Tu és o Filho de Deus? Prostra-se diante de mim e eu vou te dar tudo. E a resposta de Jesus? A palavra de Deus, a obediência. Nem só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás só a Deus. Meus queridos, a liturgia de hoje quer nos encorajar a vencer as tentações. Como nós vencemos as tentações? Colocando limites nas nossas ações. O pecado acontece quando nós não colocamos limites nas nossas ações. Aí vem o pecado. A inveja, a ganância, a maledicência e tudo que constrói a ruindade nasce de um coração que não tem limites. Por isso, a palavra de Deus hoje então nos coloca uma barreira que nos defende, a palavra. Foi assim que Jesus se defendeu. A palavra de Deus é a nossa arma, o nosso instrumento de defesa contra as tentações. E essa palavra de Deus é o próprio Deus que se fez carne, é Jesus. E Ele nos disse assim, que a arte de viver está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de quaresma, aqui no Brasil, já há mais de 60 anos, a Conferência Nacional dos Bispos nos coloca uma ação prática, concreta, para podermos vencer as tentações. Um gesto de fraternidade. Por isso se chama Campanha da Fraternidade. E para esse ano de 2023, fraternidade e fome. Por quê?
Porque a miséria está aumentando entre nós, infelizmente. E a miséria passa pela fome. E a palavra de ordem é: dar-lhes vós mesmos de comer. Aquilo que Jesus falou para os seus discípulos quando eles estavam num lugar ermo, o povo cansado, já no fim do dia, e os discípulos falam: manda o povo embora para ele buscar comida. E Jesus fala: dá-lhes vós mesmos de comer. A fome, infelizmente, acontece não por falta de alimentos, mas por falta de partilha. O gesto de Jesus naquele momento foi: quantos pães vocês têm? E pegou os pães, abençoou, agradeceu e repartiu. É o gesto que a campanha da fraternidade quer também nos incentivar, nos convocar a fazer. E nessa missa das 18 horas dos sábados, nós rezamos por alguém que soube dividir a palavra. Alguém que já não vive entre nós, vive no céu, e nós estamos pedindo a Deus que ele seja reconhecido como um santo, o Padre Vítor Coelho de Almeida, que por muitos e muitos anos trabalhou nesse santuário, divulgou a devoção a Nossa Senhora Aparecida, ensinou o povo de Deus aquilo que o próprio Deus nos mandou. Por isso nós estamos rezando também por esta causa da beatificação e, claro, futura canonização do Padre Vítor Coelho de Almeida. Meu irmão, minha irmã, com alegria, com o desejo de sermos obedientes a Deus, como foi o Padre Vítor e como milhares e milhares de pessoas são mundo afora, vamos agora renovar a nossa fé com as bênçãos da Mãe Aparecida, pedindo a ela que interceda por nós, para que possamos vencer as tentações que nos são apresentadas todos os dias, das mais formas. Rezemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, confiantes como filhos e filhas, elevamos o coração em prece e vos clamamos humildemente, dizendo: transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Todos. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Iluminai e inspirai vossa Igreja no anúncio do Evangelho e na profecia da esperança e da solidariedade. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Despertai a nós e às autoridades de nossa pátria, para que sejamos solícitos na distribuição justa do bem comum. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Ensinai-nos a trabalhar sempre unidos na construção da fraternidade e da solidariedade, na busca da paz e da justiça. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Fazei-nos amar sinceramente e sem discriminação ou distinção, para que aconteçam a felicidade e a concórdia na humanidade inteira. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Firmai nossos passos no desejo sincero de viver comprometidos com a verdade de vosso reino,
participando vivamente da história da Igreja aqui e agora. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Façamos também o nosso pedido a Deus por aquelas pessoas que foram vitimadas pelas chuvas aqui no litoral paulista, pelas vítimas dos terremotos na Turquia, na Síria. Rezemos também pelas vítimas da guerra entre Ucrânia e Rússia e por tantas misérias mundo afora, para que Deus, na sua imensa misericórdia, suscite a solidariedade entre aqueles que podem acudir essas vítimas. Rezemos. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Iluminai-nos, Senhor Deus, com a luz de vossa misericórdia, e assim aprendamos a viver o céu já aqui na terra. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amados peregrinos e devotos, momento do nosso ofertório. Partilhar é gerar vida entre irmãos. Com o pão e o vinho, ofertamos ao Senhor nossa vida e nossa missão solidária. Você que está aqui presente no santuário, poderá realizar a sua oferta de amor através dos nossos cofres. E você que nos acompanha, poderá realizar pelo QR Code ou pelo 0300 210 1210 a sua oferta de amor. Se a gente chega até você, é porque com amor você cuida da gente. Deus lhes pague. Cantemos. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei-nos, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos a nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. E celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos. Nós vos aclamamos cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui neste santuário, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os nossos familiares, parentes, amigos, aqueles que durante suas vidas contribuíram com a família dos devotos e todos os que morreram na vossa amizade, as vítimas das calamidades, as vítimas das guerras, e unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
obedientes a Jesus, que nos ensinou a rezar esta oração, a oração do pão. Dai-lhes vós mesmos de comer. É o apelo que a Igreja no Brasil faz a nós nessa quaresma. E nós só poderemos atendê-los porque o Pai nos atende, porque o Pai nos dá o pão de cada dia, podemos reparti-lo com aqueles que não têm. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que alegria, amados devotos, temos esta grande oportunidade de partilhar o pão da vida, o próprio Cristo. Você que deseja realizar a sua comunhão eucarística, aproxime-se dos cordões, realize a sua comunhão e possibilite espaço para que outros irmãos e irmãs possam também assim fazê-la. Você que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação, juntos permaneçamos em orações. Cantemos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O
O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. Deus, Pai de bondade e misericórdia, que concedestes ao Padre Vítor Coelho o dom de anunciar a palavra da salvação com piedade e unção. Concedei-me a graça de seguir seu exemplo de fé e confiança em vossa misericórdia e na intercessão de Maria, Mãe de Jesus, para obter a minha conversão pessoal. Peço-vos, ó Trindade Santa, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a beatificação do venerável Padre Vítor Coelho, para a vossa maior honra e glória. Peço-vos ainda que me concedais, pela intercessão do venerável Padre Vítor Coelho, a graça particular de que tanto preciso. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos cantemos, pedindo a Deus mais vocações a serviço de seu povo, inspirados pelo Padre Vítor Coelho de Almeida. Cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. E agora, de pé, nós rezamos com toda a Igreja do Brasil, todos os cristãos, sobretudo católicos, que querem um mundo melhor, o mundo da paz, da justiça, o mundo sem fome. Rezamos com a campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, o vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós os pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar
para nossa mãezinha do céu, a Senhora Aparecida. Recordemos de nossas famílias, recordemos de nossa vocação, recordemos de todos aqueles que estão desamparados neste momento em que o litoral paulista sofreu com as enchentes. Renovemos nosso amor e nossa devoção à Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa paterna. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Bom domingo e que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Queremos agradecer a participação de todos os devotos que aqui estão presentes. E a você que nos acompanha também, amado devoto, do seu lar, da sua casa, do seu passeio. É bom estar onde a mãe está. E fazemos um convite especial a você, mulher do terço. Participe da 10ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres, que irá ocorrer nos dias 10, 11 e 12 de março de 23. Organize seu grupo e inscreva-se a partir do a12.com/Terço das Mulheres. Você coloca o C sem C cedilha. Em sintonia com o ano vocacional, o tema da Romaria nos convida para o serviço missionário. E tem como tema Terço das Mulheres vocacionadas como Maria. Inscreva-se e participe da alegria de ser uma mulher de fé, de oração e de caridade vivenciada entre irmãos. Agradecemos a sua participação. Fiquem sintonizados com a programação da TV Aparecida, que com dedicação e amor é preparada para que chegue ao seu lar. Com alegria, com fé, cantemos e vivenciemos este tempo da Quaresma em oração entre irmãos. Cantemos. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor.